Bem-vindo ao Exame Infra, um podcast onde discutimos o presente e o futuro da infraestrutura brasileira. Eu sou André Martins, repórter aqui da Exame. Hoje estou substituindo o Luciano Pádua na apresentação. Tenho ao lado aqui o meu co-apresentador Maurício. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, André. Obrigado. Eu sou Maurício Malanconi, fundador da Suporte, uma empresa dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira. Tenho o privilégio de atuar diretamente nesse setor, vivenciando os desafios e as oportunidades, e para mim estar aqui novamente é um prazer, André, ainda mais com a presença do Marco Aurélio. Exatamente, hoje recebemos um dos maiores nomes aí da infraestrutura rodoviária do Brasil. Eu estou falando do Marco Aurélio Barcelos, ele é presidente da ABCR, e ele vai falar um pouquinho sobre como as concessões estão impulsionando o desenvolvimento do país e também dos desafios e do que a gente espera para os próximos anos. Seja bem-vindo, Marco. Muito obrigado, André, Maurício. Olha, é uma honra estar aqui, parabenizá-los pela iniciativa do Exame Infra, esse podcast que visa a trazer pessoas para falar um pouquinho sobre o que anda acontecendo no mercado. Eu tenho 20 anos de experiência em concessões e PPPs, minha vida praticamente toda passei no setor público. E vivenciar o que a gente está vivenciando hoje, não só no âmbito das rodovias, mas na infraestrutura em geral, é um grande privilégio. Então, tenho certeza de que a gente vai ter boas conversas no nosso episódio de hoje. Ótimo. Hoje o Brasil tem mais de 19 mil quilômetros de rodovias concedidas, né? Eu queria saber como você avalia esse impacto, tanto para o setor quanto na vida, para a população, para o país. Na verdade, André, fechamos 2024 com mais de 30 mil quilômetros de rodovias concedidas, 12% da malha viária pavimentada do nosso país. 30 mil quilômetros faz com que o Brasil seja o líder mundial nesse setor. E a boa notícia é de que nós vamos dobrar de tamanho. Nós vamos dobrar de tamanho num espaço curtíssimo de tempo. Nossa perspectiva é de que em 5 anos a gente alcance mais de 55 mil, talvez os 60 mil quilômetros. E o que isso representa? Isso representa a redução de acidentes, segurança viária. Isso representa geração de empregos. Isso representa mobilização de capital. Isso representa geração de renda, geração de tributos. Isso representa redução do custo Brasil. O Brasil é um país rodoviário, né? Todos sabemos que 65% das cargas hoje transitam nas nossas rodovias, 95% das pessoas realizam viagens no país nas nossas rodovias. O Brasil é um país rodoviário. Há muitas histórias, né? Pessoas que se dedicam, que vivem das rodovias. E todos sabemos que essa opção, né, da matriz de transportes brasileira faz com que todo investimento em rodovias signifique virtuosidade. Então, dizer que nós somos hoje líderes mundiais de concessão de rodovias representa, significa, traduz uma grande oportunidade para o nosso país. E a gente precisa olhar isso com muita atenção e, evidentemente, com muito carinho. Ô Marco, o ranking da CNT demonstra que 9 das 10 melhores rodovias do país são concessionadas. O que significa esse sucesso? 9 das 10 são rodovias concedidas, 18 das 20 são rodovias concedidas, 22 das 25 melhores rodovias do Brasil são rodovias concedidas. E há um detalhe sobre a pesquisa CNT que às vezes passa despercebido e nós não podemos deixar que isso aconteça. A pesquisa CNT, ela avalia basicamente 3 aspectos, né? Ela avalia a geometria da via, né? O que significa a curvatura, né? As ladeiras, vamos chamar assim. Ela analisa pavimento, condição do pavimento e analisa a sinalização. Então a gente pode dizer de longe que as rodovias concedidas elas têm, quanto a esses 3 aspectos, uma vantagem, uma larga vantagem comparativamente às rodovias públicas. Mas o que fica de fora da pesquisa CNT, eu dizia que não pode passar despercebido? O serviço. As rodovias públicas, elas não têm serviços agregados. As rodovias concedidas têm, por obrigação contratual. Isso implica que, se você tem um pneu furado, se você se envolve, infelizmente, em algum acidente, as concessionárias estarão lá para te atender. Se a gente agregasse esses serviços na pesquisa CNT, eu poderia afirmar que não teria para ninguém. As rodovias concedidas seriam de longe aquelas que encabeçariam a lista das melhores do país. Mas focando apenas, no dado que nós temos hoje, na pesquisa CNT, com base em geometria da via, com base, em sinalização e pavimento, o que isso representa? Que trafegar numa rodovia concedida
é uma viagem mais segura. A gente tem um dado que é muito interessante, eu gosto sempre de compartilhar, que sinaliza uma redução nas rodovias concedidas de 55% dos acidentes. Uma rodovia que passa a ser gerida pela iniciativa privada, ela tem em média esse nível, esse percentual de redução de acidentes. As fatalidades se reduzem em 65%. Trafegar numa rodovia concedida é 3 vezes mais seguro do que numa rodovia pública. Portanto, existe uma opção política e deve haver uma opção do usuário. O usuário prefere pagar o pedágio e trafegar numa rodovia segura em que ele sabe que vai chegar mais rápido, vai chegar com mais conforto e que ele vai chegar, ou ele prefere trafegar em rodovias públicas, né? Ele não vê que está pagando, na verdade ele paga tanto o tributo, quanto paga também pelo risco que ele incorre em trafegar nessas rodovias e pelos custos que a viagem traz para ele. E algumas rodovias do país, algumas rodovias públicas em alguns estados, são rodovias que nos lembram a era medieval. Você fica completamente incomunicável se você tem algum problema, alguma intercorrência. Não há acostamento, não existe energia elétrica, não existe sinal de telefone, e às vezes são rodovias com baixa movimentação. Se você tem uma intercorrência, a melhor coisa a fazer é rezar. Isso não acontece numa rodovia concedida. Então os números estão aí para nos dizer o quê? Que a opção, a alternativa de investimento pela iniciativa privada em rodovias é uma alternativa acertada. É uma alternativa que dá certo, é uma alternativa que traz resultados, né? E é uma alternativa, por isso mesmo, que merece continuidade, merece entrar na pauta da política pública brasileira. Marco, acho que antes da gente falar do futuro, né, eu queria que você traçasse um panorama que explica, todos esses dados mostram que está dando certo, mas o que explica o que fez a concessão rodoviária chegar até aqui, nesse momento que a gente tem 30 mil quilômetros concedidos, a gente tem 9 das 10 rodovias melhores são concedidas, então, para atrair mais o privado, né, o que o poder público fez, o que o privado também se adequou, então, qual que é o mix que permitiu a gente chegar nesse momento? Olha, eu vou responder sua pergunta primeiro dizendo o que nos levou a descobrir as concessões como um modelo, como uma construção de política pública bem sucedida. E a resposta é simples, né? Primeiro, quando você tem uma rodovia que depende do orçamento público, é comum a gente ver, né, uma performance do tipo soluços, né, ou eletrocardiograma, né? Quando tem dinheiro fica ótimo. O governo abre novas estradas, promove duplicações, mas quando os recursos começam a escassear, e a gente vem, né, de crises e picos, vales e picos, né, no âmbito macroeconômico, quando os recursos começam a escassear, qual é o primeiro investimento, qual é a primeira fonte, a primeira linha que começa a minguar? É a da infraestrutura, né? É do investimento, por óbvio, você para de investir e às vezes você sequer consegue promover a manutenção e a conservação. Porque é mais duro você, por exemplo, né, deixar de pagar o profissional da saúde, o profissional da educação, o profissional da segurança, do que deixar de pagar alguém para dar conta da manutenção das suas rodovias. Quando a gente tem uma concessão, há uma decretação de independência, uma declaração de independência, me permitam aqui essa alegoria, do usuário, daquele que usa a rodovia em relação ao orçamento público. Eu quero saber se tem ou se não tem mais recurso orçamentário. Eu pago pela minha rodovia. Eu garanto a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade operacional daquele trecho. Então, uma das razões, e talvez uma das mais emblemáticas, seja essa dissecção, esse apartamento do funcionamento de uma rodovia concedida em relação ao orçamento com as suas idas e vindas, com as suas agruras. Por outro lado, o que nos fez chegar a 30 mil quilômetros, o que nos fez ter, nesses últimos 5, 6 anos, uma reviravolta na agenda de concessões, né? E agora, em 2024, um recorde de leilões em todo o país. Qual foi o caminho crítico? A gente deu a mão à palmatória. A gente reconheceu algumas disfuncionalidades, alguns problemas, aprendemos a lição e hoje nós temos contratos muito mais bem estruturados do que no passado. Uhum. Contratos melhores. Contratos que garantem, eu vou sintetizar, né, o adjetivo aqui desse contrato em uma única expressão. Contratos que garantem sustentabilidade. E não vamos confundir essa terminologia sustentabilidade que eu utilizo agora
com a sustentabilidade, por exemplo, a sustentabilidade socioambiental. Também está lá nos contratos hoje. Se você olhar, né, eu consigo demonstrar isso. Mas para além do elemento socioambiental, eu estou falando em sustentabilidade financeira, sustentabilidade jurídica, sustentabilidade operacional. Todo mundo consegue sair ganhando no longo prazo. Consegue sair ganhando o concessionário, por óbvio, porque ele entende que aquilo é um modelo de negócio que para de pé e é um modelo de negócio que tem uma matriz de risco mais bem elaborada. Nenhum concessionário quer entrar no negócio para perder. E cuidado, eu não estou dizendo aqui perder só no sentido financeiro, porque fica parecendo algo capitalista. Para perder significa, eu não quero errar, não quero que meu negócio não dê, eu quero que dê certo. Eu quero entregar um bom serviço. É isso que a gente observa dos atores que hoje povoam o mercado de concessões. Mas ele precisa garantir que as intercorrências, ou tenham sido bem previstas por ele. Ele olhou, olha, tem esse risco aqui, tem esse risco acolá, então eu preciso me preparar para isso, eu preciso ter, né, alguma contingência para isso. Ou, no caso de alguma intercorrência futura que era imprevisível, que ele obtenha uma resposta regulatória célere. Então isso tem a ver com a sustentabilidade negocial, isso tem a ver com o elemento, com a dimensão, o concessionário ganha. Quem mais ganha? O usuário ganha. O usuário também, quando ele paga o pedágio, o que ele quer? Um serviço de qualidade. Ele está corretíssimo em exigir isso. Ele não quer buraco, ele quer a rodovia com um nível de serviço adequado, ele não quer ficar parado em engarrafamentos, né? Mas para que isso aconteça, você também tem que garantir a tal da sustentabilidade negocial. Por quê? Se existe, vou usar de novo a questão aqui de um risco ou de uma intercorrência, se existe algum aspecto, algum evento da realidade que se impõe ao funcionamento daquela concessão, que afete a capacidade operacional de aquele projeto avançar e nada é feito, você começa a ter uma depreciação do investimento. A concessionária ela começa a agachar, ela não começa a dar conta do recado. Quando ela começa a não dar conta do recado, o usuário paga mais. Ele não percebe que paga mais, mas ele paga mais porque ele tem uma piora do serviço. Sim. Então ninguém quer isso. O usuário não quer piora do serviço, a concessionária não quer piora do serviço, o poder concedente não quer piora do serviço. E, portanto, o que é que nos fez chegar onde chegamos com os píncaros, né? Com o clímax do nosso mercado de concessões, com o encerramento agora de 2024? Esse amadurecimento. Essa ideia de que os contratos precisam ser bem elaborados, eu preciso gerar uma sustentação desse negócio até o final, para que toda a cadeia que orbita em torno da concessão, do projeto, saia ganhando. O usuário, o concedente, o governo, a concessionária, o trabalhador, né, os fornecedores, todo mundo ao fim e ao cabo sai satisfeito, é uma relação ganha-ganha. O Marco, complementando um pouco a pergunta do André, o Brasil completou esse ano 30 anos da Lei das Concessões, que é exatamente um período normal de uma concessão. Então, esses avanços regulatórios, né, como a BCR entende, como foi o passado e como pode ser os próximos 30 anos? Muita coisa aconteceu, né? A gente teve, por exemplo, o mercado de concessão de rodovias, no seu nascedouro, um mercado que foi ali alicerçado, estruturado por empreiteiras. E nada contra, absolutamente nada contra. Enxergavam ali um negócio. Mas qual é o business, né, de uma construtora? Fazer obra. Que é o coração de um contrato de concessão? Não é a obra. Não é a obra. A concessão é um projeto de longo prazo. É a operação que importa. Tanto é que você tem hoje operadores, você tem fundos, bancos, que têm ingressado no mercado de concessões e eles não fazem obra. Eles subcontratam as obras, né? Então eu dizia que lá nos primórdios nós tínhamos ali uma mobilização de construtoras que entendiam na concessão oportunidade de negócio, estava correto. Mas eram projetos com um baixo grau de sofisticação. Ninguém falava em distribuição de risco e matriz de risco. Ainda havia uma confusão entre Lei 8666, a exigência de projeto, né? Vamos dizer, projeto de engenharia para as obras, pouca capacidade inventiva, né, das concessionárias. E isso foi, sem dúvida alguma, mudando ao longo do tempo. Foi mudando, né? De um lado, pelos avanços regulatórios, pelo amadurecimento daquilo que é necessário trazer para um contrato. E volto a dizer, erros do passado nos ajudaram em relação a isso e mostram que somos inteligentes, que nós conseguimos aprender com o passado. Há uma evolução, evidentemente, natural, que decorre do próprio processamento da agenda, né? Quando você tem uma agenda que vai acontecendo, você tem projetos que vão se desenvolvendo,
é muito natural que a gente detecte aqui pontos de aprimoramento, né? Então você teve esses aprimoramentos sob o prisma regulatório, houve o avanço tecnológico, nós não podemos nos negar a isso, né? E eu imagino que para os próximos 30 anos, se bem que antes de aqui completar o raciocínio, né? Deixa eu completar o raciocínio antes de avançar aqui para os próximos 30 anos. Houve um amadurecimento institucional. Esse é um outro ingrediente que a gente não pode se negar a reconhecer. O que eu quero dizer com amadurecimento institucional? O papel de cada um dos atores do ecossistema foi sendo revigorado e foi sendo revisto. Para uma concessão funcionar, né, o pessoal brinca que uma concessão é como se fosse um casamento, né? Piegas dizer isso, todo mundo diz isso, e é verdade. Eu quero dizer que se você trabalha num ambiente de antagonização, um odeia o outro, né? Um é contra o outro, nós somos competidores, a tendência é não dar certo. A tendência é que todo mundo acabe perdendo. Né? Então é importante a gente trabalhar com a ideia de parceria. As agências reguladoras, por exemplo, elas já tiveram em determinado momento essa visão de inspetoria. É claro que as agências reguladoras elas cumprem um papel de fiscalização, precisam disso, é a segurança que o usuário tem. Mas qual é o modelo de fiscalização que a gente quer? É o modelo de fiscalização, né, do algoz, modelo de fiscalização que nós vamos enforcar, esfolar essa concessionária? Ou é um modelo que tenta entender os desafios e ser um modelo de construção de soluções, um modelo propositivo? E o que a gente observa hoje, em face de algumas agências reguladoras, a NTT especialmente, é que há essa preocupação em tornar viável o negócio. A NTT é uma viabilizadora. Então ela entende onde é que estão os desafios e vai tentando corrigir a rota. Por óbvio, quem não quer ser corrigido não merece segunda, não merece terceira chance. Mas a gente tem impactos sobre o contrato que transcendem a capacidade gerencial das concessionárias. Então eu estou trazendo aqui uma ilustração, um exemplo do que seria o amadurecimento institucional. A gente migra do antagonismo e da desconfiança e embarca numa relação de parceria, de confiança, de, vamos dizer, apoio mútuo para que haja tal sustentabilidade que a gente comentava agora há pouco, né? E para os próximos 30 anos, acho que a tendência é esse amadurecimento ele se aprofundar. E talvez no curto espaço de tempo. Se eu for focar de novo em amadurecimento institucional, existe mais um ator que trouxe uma mudança de comportamento muito expressiva, que chamou a atenção de todos. O Tribunal de Contas da União. Os órgãos de controle sempre tiveram essa visão de auditagem, né, de, olha, eu estou aqui para ver onde é que está o pelo no ovo e eu vou achar, né? O Tribunal de Contas, durante muito tempo, ele foi, inclusive, apontado como alguém que usurpava a capacidade regulatória das agências federais, das agências reguladoras. E há 2 anos e meio atrás, o que a gente tem visto do TCU? Sem prejuízo da função fiscalizatória, não é isso que estamos defendendo aqui, que ela deixe de existir, mas paralelamente ou adicionalmente a essa visão, eu também quero ser um viabilizador. Perfeito. Eu também quero construir soluções. E eu penso que esse testemunho que tivemos nos últimos 2 anos e meio, ele tende, pelo menos eu torço, pode ser aqui, né, um wishful thinking, né, o que seja, mas eu quero acreditar que isso também vai se aprofundar, também vai se desenvolver. E o Tribunal de Contas vai ser mais um ator que, coordenado com as agências reguladoras, coordenados com o poder concedente, coordenado com as concessionárias, coordenados com os usuários, coordenados com a opinião pública, o que eles querem, o que ele vai querer? Que dê certo o projeto, né? E vai trabalhar para que isso aconteça. Então, nos próximos anos, acho que a gente deve seguir com o amadurecimento institucional. E há outras 2 pautas que são muito importantes para o nosso setor. Primeira pauta, tecnologia. Vai haver uma explosão tecnológica nos próximos 5, 10 anos. É difícil falar, né, o horizonte tecnológico, porque tudo pode mudar num curtíssimo espaço de tempo. Mas aqui eu me refiro e já vem se tornando realidade. Eu vou citar o Free Flow, mas há algo além do Free Flow que transcende o Free Flow. O Free Flow já está acontecendo, não é mais se vai acontecer. É uma realidade. Não é mais quando ele vai acontecer, mas é como agora a gente vai amplificar e vai universalizá-lo. Então tá bom, o usuário agora vai parar de, né, de fazer o pagamento ali na praça física, ele não vai ter mais as interrupções, né, o que a gente chama de atrito na viagem dele, ele segue o fluxo.
costumo dizer que o Free Flow vai consolidar o efeito, sei lá, o efeito Netflix, né? Eu nem sei quanto que eu pago, né? Chega lá na fatura do cartão, né? Então isso até ajuda a percepção, porque é muito irritante mesmo, desconfortável, antipático. Você tem que parar, baixar o vidro, né? Te bloquear para pagar. E outra vantagem que a gente tem do Free Flow é a possibilidade de você fragmentar os pontos de cobrança né, nos trechos rodoviários e impelir ao que a gente chama de equidade tarifária. Né? Você reduz a tarifa, porque mais pessoas vão pagar e vão pagar pelo menos, que rodou, né? E pagar proporcionalmente ali, maior proporcionalidade ao que rodou. Tá bom. Free Flow é um indicativo da tecnologia, mas o que está por detrás do Free Flow? Que essa é uma tendência para a gente buscar. É a transformação do usuário, da figura do usuário, na figura de cliente. Não entendi. Explico. Quem é o usuário da sua rodovia hoje? Esqueça o Free Flow. Voltemos a 1 ano e meio atrás, quando não havia o Free Flow. Quem é o usuário da sua rodovia hoje? Aquele usuário que passa na praça física, né, que tem o embarreiramento e ele ou passa o cartão ou coloca o dinheiro ali, ele é um usuário anônimo. Ele é só um número. Eu não sei quem ele é. Eu não sei de onde ele veio, para onde ele vai. Eu não sei quais são as preferências dele. Eu não consigo contactá-lo. Não consigo comunicá-lo. Eu não consigo fidelizá-lo. Ele é um número. É curioso que o usuário, dentro dessa perspectiva, né, mais analógica, né, essa perspectiva antiga, ele se assemelha muito ao contribuinte. Eu não sei quem é contribuinte, é o cara que paga o pedágio. Com o Free Flow, e na medida em que eu consiga entender, identificar quem é esse usuário, né, e é fundamental a identificação do usuário para que haja a cobrança, né, automática, eu consigo trabalhá-lo dentro da minha rodovia. E aí, quais são as oportunidades que isso abre? Eu não sei. Agora, eu sei que haverá muitas oportunidades. Dá para a gente trabalhar cashback? Eu já tenho uma espécie de cashback hoje, né? Que é o desconto do usuário frequente, mas eu posso personalizar isso. Sim. Né? Eu posso entender qual é o perfil, né? Comportamento na rodovia. Comportamento, até para bonificá-lo. Sim. Rapaz, hoje qual é, né? Se você olhar bem, qual é o incentivo que nós temos hoje do bom condutor? É o selo que você tem na carteira digital de trânsito. A gente pode ampliar isso de forma exponencial. Então, poxa, esse usuário aqui nunca me trouxe problema, esse usuário não se envolve em acidente, esse usuário respeita os limites de velocidade, mas eu sei quem ele é. Por outro lado, eu posso identificar, e aí não quero saber o CPF, eu sei que existem veículos que têm hoje um comportamento inadequado. Poxa, eu posso colocar as minhas equipes operacionais em alerta porque eu tenho uma chance de acidente muito maior. Então abre um campo muito grande a possibilidade da gente trabalhar o usuário como cliente, e não como um contribuinte, como um ser anônimo dentro das rodovias. Então eu vejo a tecnologia como uma grande tendência, eu vejo o amadurecimento institucional como uma grande tendência e vejo a possibilidade de a gente ampliar a agenda das concessões não só para os grandes eixos troncais, mas para os trechos economicamente menos viáveis, no modelo da concessão comum. Estou falando aqui da parceria público-privada, dos trechos, né, dos entes infranacionais, ou, né, como o próprio Ministério dos Transportes vem anunciando, que se tem denominado de concessão light. Né? Então acho que essa também vai ser uma tendência. Né? E o usuário, ao fim e ao cabo, ele vai entender, de uma vez por todas, que será sempre melhor estar numa rodovia concedida do que numa rodovia pública. Vai haver a naturalização desse sentimento de que por ali, aquele é o caminho melhor. Ô Marco, dentro desse contexto de futuro e de melhorias e necessidades regulatórias, né, nós estamos diante aí de uma provável repactuação, está avançando a pauta de repactuações de algumas concessões que tiveram seus problemas de performance e tivemos aqui na semana passada, né, na gravação, o Rafael Benini, o secretário de parcerias aqui do estado de São Paulo, e ele comentou como um dos grandes ganhos, ou um dos principais objetivos deles que eles conseguiram concretizar recentemente no estado de São Paulo, foi a lei das agências regulatórias. Então, eu entendo que o aprendizado após 30 anos está acontecendo. O que a BCR vê em relação a essas duas questões, né? A lei da repactuação e com relação... Lei da repactuação não, desculpa. Com relação à repactuação das concessões que não performaram e a lei
das agências reguladoras recentemente aprovada no estado de São Paulo? São 2 temas quentes, Maurício, né? E temas muito importantes da gente dialogar. Né? Pô, o Benini, o secretário aqui de Parcerias e Investimentos de São Paulo, é um cara genial e está tocando o terror aqui na agenda de concessões, tocando em um bom sentido, ele está entregando muito, né? Um cara com muita capacidade. E ele, junto com o governador Tarcísio, vou aqui me focar, né, sobre o aspecto da sua pergunta relativa às agências reguladoras, e eles viabilizaram ou deram os primeiros passos para uma revolução regulatória no estado de São Paulo. Essa revolução regulatória, ela passa pela seguinte percepção: rapaz, é muito projeto que nós estamos colocando na rua, tanto em São Paulo, quanto no governo federal, em outros estados. Quem é que vai tomar conta disso lá na frente? Não só fiscalizar, lembre-se, né, mas tornar um viabilizador, acompanhar ao longo dos 30 anos. Né, ao longo dos 30 anos. Quem é que vai, em última instância, seguir com o que a gente poderia aqui chamar de pós-venda, né? Porque quando você tem um leilão, você está vendendo ali um fluxo de caixa, está vendendo um ativo no bom sentido, né? Entre aspas, não estou vendendo porque não estou vendendo a rodovia. Depois ela volta depois de 30 anos. Mas ainda assim, didaticamente, eu acho que essa é uma boa forma de entender o fenômeno. Eu vendi e depois eu tenho pós-venda. Né? Pô, o pneu furou, o motor não está funcionando, né? O sujeito não está fazendo a viagem direito. Né? Quem é que vai dar conta de todas essas questões que naturalmente vão acontecer? A resposta hoje é uma resposta duvidosa. A gente acha que há uma baixa capacidade de promover o que eu estou chamando aqui de pós-venda ou de promover a regulação desses contratos. Menos pela capacidade técnica e mais pela capacidade numérica. A gente precisa prover as agências reguladoras de musculatura, de envergadura. Mais técnicos, mais orçamento. Ah, mas isso aí é contra a ideia de Estado liberal. Não, pelo contrário. Isso aqui casa com a ideia de Estado liberal. O Estado deixa de ser o executor e passa a ser o regulador. Perfeito. Poxa, se ele não investir na regulação, tá capenga, né? Ele só deixou de ser o executor, mas esqueceu da regulação. E voltando para o caso da Artesp, da revolução aqui, os primeiros passos para a revolução regulatória, a lei da Artesp, que foi aprovada em 2024 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, adveio dessa preocupação e da tentativa de prover uma resposta. O que tem de bom na lei da Artesp? Para além, né, de reformulações internas, de estruturação, há um item na lei que precisava ser reproduzido em todas as demais agências reguladoras, que é a autonomia orçamentária. Então, aquilo que a Artesp arrecada vai para a Artesp, e aquilo que a Artesp arrecada é suficiente para que ela consiga realizar as suas ações. Nas demais agências reguladoras, elas compartilham do orçamento geral, do orçamento público, enfim, né? Ou da União, ou dos demais estados. E aí, de novo, né? Quando você tem um orçamento muito bom, ótimo, você vai lá, faz concurso para a agência. Quando não tem, além de drenar os recursos para investimento, para manutenção da infraestrutura, você começa a tirar também recursos das agências, porque é menos doloroso para o político tirar um recurso de uma agência reguladora, cujos efeitos vão ser sentidos no médio e no longo prazo, do que tirar recurso de um hospital. Sim, perfeito. Só que os efeitos do não investimento numa agência reguladora, embora venham a ser sentidos no médio e no longo prazo, às vezes são irreversíveis. Você joga fora todo o investimento que você fez e começa a trabalhar em meio ao caos, porque ninguém consegue trazer respostas para tal da sustentabilidade dos contratos. Então, a autonomia orçamentária foi uma sacada genial do governador Tarcísio, do secretário Benini, e isso precisava ser observado no âmbito das demais agências. Se não se quiser, né, fazer uma mudança legislativa, eu entendo, desafios aqui de cunho político, que pelo menos, se não quisesse garantir recursos vinculados para as agências, que pelo menos se garanta algum recurso capaz de guarnecer as agências reguladoras das funções que elas vão exercer. O caso da NTT é um caso crítico. O caso da NTT, quando a gente observa, né, o planejamento orçamentário, ele vem decrescendo ano a ano. Decresceu em 2024 e em 2025. Então a gente tem que promover o inverso disso, né? A gente tem que promover o fortalecimento, o revigoramento das agências reguladoras, pelo menos em relação aos orçamentos, para que elas possam contratar pessoas e essas pessoas consigam realizar as suas funções regulatórias. Muito bem. Então, esse é um comentário sobre o aspecto regulatório, né, no âmbito do Brasil, com essa menção à Artesp. Lembrando que, para além da Artesp,
Nós temos uma nova lei em Minas Gerais, da Artemig. Minas Gerais tem se tornado um cluster de concessão de transportes, de rodovias também. Não tinha agência reguladora e passa a ter uma agência reguladora. É claro, a situação orçamentária de Minas ainda é crítica. Então é uma agência, né, que ainda vai dar os seus primeiros passos, não tem o mesmo dispositivo, o mesmo mecanismo da Artes, mas a gente quer acreditar que o governo vai ter a consciência de levar os recursos necessários para tanto. Eu diria até mais. Aqui fica uma provocação. Eu torço para que alguém nos escute aqui e sejam reguladores. Vocês que são reguladores estão nos escutando. Cuidem de construir uma rede regulatória no Brasil. A gente precisa cada vez mais disso. Vira e mexe, tem ali alguém, né, uma criatividade mais exacerbada que diz, olha, a gente precisa mudar o âmbito das agências reguladoras, precisa criar controle. Não é essa a discussão. As agências precisam se fortalecer entre si. Então fica a provocação. Eu torço muito, né? Tenho certeza de que os reguladores estarão nos escutando. Unam-se, juntem-se, formem a rede reguladora aqui no Brasil. Nós precisamos disso, de as agências trocando experiências, trocando ideias, trocando melhores práticas, se defendendo entre si. Os setores de infraestrutura querem reguladores fortes. Nós também estaremos aqui para poder apoiar na construção dessa rede regulatória. É melhor você ter uma rede, ela é difícil de desmantelar, do que você tem uma agência que é muito boa, outra que é mais ou menos, outra que não se conversam, tão isoladas, ninguém sabe. Essas iniciativas da Artesp e as iniciativas da NTT, que fez uma revolução regulatória nos últimos 3, 4 anos, precisam ser conhecidas pelas outras pessoas. Esse é o ponto da agência reguladora. E sobre repactuação, Maurício, que tem hoje, né, um nome que acabou caindo no jargão de otimização contratual e que está sendo liderado no âmbito do TCU. Né? Veja que ironia, o TCU mencionava, né, com o papel de antagonização, ele falou, olha, eu quero agasalhar esse problema, eu quero entender esse problema e construir um fórum para a resolução desses problemas. Houve diversas mal interpretações, e algumas interpretações até forçosas, e eu diria até maliciosas sobre o que o Tribunal de Contas vinha fazendo. E o trabalho do Tribunal de Contas é extremamente nobre, é um benchmark, uma referência, é revolucionário, disruptivo. O Tribunal de Contas não virou balcão de negócio. Teve gente que saiu por aí alardeando isso. Não. O Tribunal de Contas criou um locus de discussão entre as partes, para que as partes pudessem avaliar consensualmente a construção de uma solução. Solução essa que, pelo método tradicional, o que é o método tradicional? Eu encaminho um papel mal educado, né, para a agência reguladora, com todos os meus advogados, com o meu juridiquês bem afiado, a agência reguladora me responde. Depois eu reencaminho um novo papel e a gente vai trocando papel para lá, papel para cá, e quando você vê uma discussão, ela consome aí 10 anos, né, e nada vai para frente. O tribunal falou, olha, sentem e conversa. Vamos ter uma abordagem mais dinâmica aqui, propositiva, de parceria. E eu estarei aqui monitorando. Eu estou fazendo um controle concomitante. E eram contratos, sobretudo os contratos que a gente chama de terceira etapa ou de segunda etapa, os contratos aí de 2005, 2012, 2013, que de fato não deram certo. Não deram certo. E por que não deram certo? Por várias razões. Sim. Que são razões que a gente não quer repetir hoje, né? Entre as razões que a gente pode apontar, foco na tarifa, né, os critérios de licitação baseados estritamente na tarifa, a tarifa baixinha, uma tarifa que não aceitava desaforo. Então, se você tinha alguma turbulência no fluxo de caixa, você desmantela a concessão. E há um problema grave que a gente precisa evitar, que é quando o negócio ele está à beira de um colapso, ele ainda não colapsou, mas ele está à beira de um colapso, e aí você começa a ver o empreendedor, eu não estou falando só de uma concessão de rodovia, uma concessão de rodovia é tanto pior, que o cara começa a vender o almoço para comprar janta. Para ele sair desse ciclo é muito difícil. Sim. É muito difícil. E aí vem a agência e fala, cara, mas esse almoço seu saiu atrasado e saiu sem o bife, pau! Agora nós vamos te dar mais uma multa. Ele já nem consegue mais vender o almoço para comprar janta. Sim. Ele vende o almoço para pagar multa. E a janta, sei lá para onde é que vai. Os contratos de segunda etapa tiveram esse problema. Né? Um problema, né, de uma exposição alta do fluxo de caixa. Os contratos de terceira etapa, também de segunda etapa, lances extremamente arrojados. Terceira etapa, idem. O que a gente vivia na terceira etapa? Em 2011, 2012. Um cenário extremamente positivo, extremamente promissor. Cultura ainda era, cara, a gente vai dar os lances, vamos ganhar e vamos ver depois o que dá. Acabou. Não tem mais isso. Né?
Tanto que o que a gente vê hoje nos leilões atuais, os leilões de 2024 são bastante ilustrativos, lances ali orbitando na casa de 15%, não tem mais 40%, 50% de desconto nos leilões. Mas bem, esses são contratos, né, os que a gente chama de segunda etapa, de terceira etapa, que por diversas razões deram errado. Mais motivos. A gente poderia ficar aqui rezando a cantilena dos diversos motivos, igual queda de avião. São múltiplos motivos que acabam convergindo para um sinal desastroso, né, para um final desastroso. Mas para não achar que foi só os lances arrojados, foi só o super otimismo que havia. A gente tinha algumas exigências editalícias que eram irreais. Duplicação de ponta a ponta em 5 anos. Não tem engenharia que suporte isso. É uma exposição do fluxo de caixa muito grande também. Adicionalmente, né, para coroar com chave de ouro, né, a gente teve em 2016 a maior crise econômica do Brasil. A gente não pode negligenciar isso. As pessoas se esquecem disso. Não teve. Teve. Olha os dados. Se você olhar os dados, você vai ver que houve, no caso das concessões de rodovias, uma frustração enorme de demanda. Eu achei que ia passar tantas e não passaram. Eu abri uma padaria, achei que tantas pessoas comprariam pão, porque era um bairro muito promissor. Eu não posso fechar a padaria, porque é assim que funciona nas concessões de rodovias. Uma padaria normal, eu fecho a padaria, mando todo mundo embora e transformo a padaria num salão, né? Não posso fechar a padaria e mais, eu não posso diminuir a minha fornada, porque eu não posso reduzir os meus investimentos e a minha qualidade. Só que não está passando o mesmo número de pessoas, os mesmos adquirentes, os mesmos clientes daquela padaria para comprar o pão. Inevitavelmente, o que você tem é uma fragilização do fluxo de caixa e aí é aquilo. Vendi o almoço para pagar a janta, agora eu estou vendendo almoço para comprar a coxinha, agora eu estou vendendo almoço para comprar bala, eu estou vendendo almoço para não ser preso, né? No caso aí de um devedor, né, na padaria, para trazer o exemplo aqui. Muito bem. As otimizações, elas trouxeram uma solução para isso. Então tá bom. Tem fragilidade no fluxo de caixa? Tem anomalias? Tem disfuncionalidades no projeto? Vamos ajustar isso. Vamos consertar isso. Mas é igual, acho que há uma passagem bíblica, né? Agora eu não me lembro mais se é Cristo com a mulher adulta, eu não lembro mais. Enfim, me perdoem por isso. Mas que ele diz, vá e não peques mais. Então há todo um aparato jurídico regulatório hoje que está sendo colocado em marcha para evitar que nessas otimizações contratuais, na primeira derivada, na primeira esquina, o pessoal não venha cumprir o contrato. Então há uma perspectiva muito grande, a associação, o setor também tem essa expectativa de que agora a coisa vai dar certo, porque está todo mundo trabalhando para que a coisa dê certo. Eu diria que é algo positivo, né? E a gente precisa ser otimista em relação a esses movimentos que a gente tem. Esses sinais de que a regulação tem avançado e esses sinais de que a gente tem maturidade institucional para resolver problemas que de outra forma não seriam resolvidos. E Marco, nesse 2025, só de rodovias federais devemos ter 17 leilões, pelo menos é a previsão do Ministério dos Transportes, com investimentos previstos de mais de 100 bilhões. Quais são os desafios que a associação vê? Qual é a atratividade, o apetite tanto do investidor nacional quanto do investidor internacional? A gente teve leilões no fim de 2024 disputados, né, com 4 empresas tentando ganhar. Teve a Nova Raposo e a Rota Sorocabana, que eram estaduais, né? E eu nem estou citando as concessões de 2025 estaduais, que também aí deve passar de 20 leilões. Porque muito se discute, algumas pessoas que eu tenho conversado, sobre teremos muitos leilões, teremos muitos investimentos, só que e as outras áreas que são envolvidas também na infraestrutura, nessa questão de rodovia, então, desde construtora até de mão de obra. Então, como que vocês veem? Você vê que o setor está preparado para essa enxurrada de investimento que vem por aí? Olha, a gente vai ter muito leilão mesmo em 2025. A estimativa nossa é de que a gente vai ter mais de 20 leilões em 2025. A gente tem 12 meses no ano. Então você pode ver que é quase 2 leilões por mês. Sim. É muita coisa. O que é um problema bom. Sim. A gente precisa de investimento, né? Mas é um problema. Em que aspecto que é um problema? Porque você bem antecipou, André, a gente precisa entender que, para além de olhar o dia da B3, que bate o martelo, né, e tem a felicidade, o alvoroço, a gente tem que compreender que há um ecossistema que orbita em torno daquele projeto que está sendo leiloado, né, que tem lá o evento de batida de martelo na B3.
que são os fornecedores, que são os prestadores de serviço, que é a regulação. E como é que está isso? A gente tem hoje capacidade instalada para isso? Otimistas dirão que sim, eu quero me aderir a eles, né? Mas isso não nos permite sermos, como eu vou dizer, sermos negligentes em relação a esse aspecto. A gente precisa monitorar a todo momento a quantas anda a capacidade instalada da engenharia no Brasil. E verdade seja dita, a Lava Jato dizimou a nossa engenharia. Então, pessoas técnicas, preparadas, que não tinham nada a ver com o que aconteceu na Lava Jato, trabalhadores, foram desmobilizados e foram cuidar da vida, fazer outras coisas. Sim. A gente precisa resgatar esse pessoal. E de outro lado, para cargos sêniores, executivos, né, para cargos de alta liderança, a gente vai começar a ter uma demanda muito grande e você não consegue formar esse pessoal no curto espaço de tempo, né? Então fica aqui a dica para quem está nos ouvindo. Comece a se capacitar. Comece a se formar, porque vai haver uma demanda enorme de executivos e de cargos sêniores, não só nas concessões de rodovias, mas na infraestrutura do Brasil. Então a gente precisa estar monitorando isso. Ações do governo, né? A gente percebe que o governo tem viabilizado algumas ações junto à engenharia, liberando linhas de crédito para, por exemplo, né, capital de giro. Né? A gente vê algumas entidades já cuidando da capacitação lá da ponta do chão de fábrica, o SESI, o SENAI. Na BCR a gente queria trabalhar, né, também com as entidades do Sistema S, a gente enxerga a CNT como um grande parceiro para essa finalidade. Mas para além disso, né, como é que a gente vai formando os quadros de alta liderança? Então, é desafiador, é um problema bom, mas é um problema e ele demanda a nossa cautela, né, para que a gente, de repente, não tenha um boom de investimentos e não consiga ninguém. A gente tem uma Ferrari, né, em termos de investimento, não consigo o piloto da Ferrari. Acho que essa restrição e essa demanda de mercado, esse pico de mercado, você tem ideia, além de 2025, como é que está o pipeline? Olha, eu imagino, assim, eu diria que a gente deve ter aí o pico em 25, 26 você ainda, estou olhando aqui carteira federal, Ok. né? Carteira federal 25 e 26, você tem bons projetos saindo, ainda projetos de maior envergadura saindo. Então, 25, 26 a gente deve ter e deve sobrar ainda algum rescaldo em 27. Então, é 3 anos de leilão. 3 anos de leilão, 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 leilão. Quando é que os investimentos desses leilões vão começar a sair? Nos 5, 6, 7 anos, né? Que você tem a formação da SPE, você tem o recrutamento da mão de obra, você tem a mobilização dos fornecedores, a mobilização dos construtores, né? Então, a gente pode dizer que, poxa, acho que até o final de 30, né? Chegando ali em 2030, a gente vai estar vivendo o alvoroço dos investimentos, da demanda e da mobilização. Muita coisa vai acontecer. E acho que na minha pergunta, como eu fiz uma pergunta longa, você acabou respondendo mais sobre a preocupação, mas como você vê o apetite do setor para esse boom de leilões que teremos? Bom, a gente também pode enxergar copo meio cheio e meio vazio. Uhum. Ruim, né? Não dá para falar, pô, fala só que é meio cheio, fala só que é cheio ou vazio. Mas é porque você tem distintas visões, distintos atores. Então a gente observa que alguns atores mais consolidados, muito natural isso, eles começam a ficar mais seletivos, né? Por quê? Porque tem muito projeto, né? Então eu vou trabalhar numa seletividade. E outros atores que querem entrar, eles precisam entrar para se consolidar, ganhar escala, buscar sinergias, né? Botar o pé de uma vez por todas no país. E esses, eles estão extremamente animados, né? Então, exemplos, fundos. Os fundos estão aí. Entra leilão e sai leilão, a turma está ali, está dando lance, né? Alguns têm conseguido, outros ainda não chegou a vez, mas eles estão se preparando. E a gente vê que os fundos têm buscado uma estratégia de articulação com as empresas de engenharia, o que é bom também, porque você tem ali possibilidade de harmonizar, né, interesses múltiplos, interesses sinérgicos. Então, por que o copo é meio cheio? Porque pode haver uma tendência de quem já está consolidado de ser seletivo. Mas, por outro lado, ter um grande pipeline é um atrativo para quem ainda não entrou. O ator internacional, se ele vê só um projeto lá no Brasil, ele fala, não mexer com isso não, seguir minha vida aqui. Quando ele vê 1, 2, 15 projetos, ele fala, cara, não, aí justifica. Justifica eu montar um escritório, justifica eu formar parcerias, porque tem um custo afundado muito grande para o ingresso. E não por outra razão, a gente tem testemunhado como 2024 brindou para todos nós, nos brindou com
uma diversificação dos atores, né? E atores sérios, atores estrangeiros, operadores estrangeiros, fundos, novas empresas de engenharia se associando. Por isso que eu vejo que, nesse aspecto, o copo está meio cheio. Aliás, está mais do que meio cheio, né? Então a gente deve ver, sem dúvida alguma, uma ampliação da diversificação desses atores, né, com novas oportunidades de negócio. Ô Marco, qual seria, no seu entendimento, os próximos passos necessários para melhorar ainda mais o ambiente regulatório das concessões? Olha, antes de falar de ambiente regulatório, eu vou falar do ambiente de negócio. E aí eu vou apertar uma tecla que está todo mundo apertando. A tecla está até desgastada, coitada. Mas não tem jeito. Nós temos que falar o que precisa ser falado. Taxa de juros. A taxa de juros está alta. Qual o problema da taxa de juros estar alta? Porque é melhor você pegar o dinheiro e investir em título do que você ser um maluco e investir em uma concessão de 30 anos. Né? Então esse é um fator que pode atrapalhar a atratividade dos projetos. Né? Se a gente tem uma ascendência na taxa de juros, é muito natural que para você atrair o capital para os novos negócios, você vai ter que aumentar a taxa de retorno. E aumentar a taxa de retorno significa, por exemplo, aumentar a tarifa. Né? Então é um círculo vicioso que a gente precisa romper. Então eu vou apertar a tecla da taxa de juros para deixar aqui a mensagem de que esse é um ponto importante para a infraestrutura. Precisamos, de alguma forma, trabalhar quanto a esse item. Relativamente agora à questão regulatória, o que a gente precisa fazer para melhorar a regulação? Sob o ponto de vista de sofisticação, a regulação anda bem. A modelagem dos projetos ela anda bem. A gente teve vários avanços em 2024 e a NTT, de novo, liderou esses avanços. É importante dar mérito para quem tem o mérito. Vários avanços de ferramentas regulatórias do pós-venda. Então, poxa, hoje a NTT, de forma inédita, nunca vi isso em nenhuma agência reguladora do Brasil. Se houver alguma, basta me enviar um e-mail que eu volto aqui e retifico. Nenhuma agência reguladora até então havia previsto prazo para si própria para analisar um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. A NTT instituiu uma instrução normativa, né, dizendo que, olha, agora nós vamos nos dar um prazo para isso. Surpreendente. O que ele está indicando? O que ele está mostrando? Responsividade regulatória. Eu consigo responder. Mas ainda assim, a despeito de a gente ter experimentado, visto vários avanços de algumas ferramentas, algumas tecnologias regulatórias, como essa que eu mencionava, no geral, a responsividade regulatória ainda é baixa. Por que é baixa? Eu atribuo isso a 2 elementos. O primeiro elemento ainda é a dificuldade, o desafio operacional das agências reguladoras de lidarem com todos os assuntos. Então a gente precisa fornecer mais musculatura para essa turma. E o outro aspecto, ainda é um aspecto cultural. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, virada de 24, 2025, a gente ainda tem um problema cultural na regulação, que não tem nada a ver, que contradiz a ideia de parceria. Reequilíbrios econômicos financeiros são vistos como pecaminosos, são vistos como algo extremamente errado. Alguém fez bobagem e agora a gente tem que dar conta desse reequilíbrio econômico financeiro. E eu não vou decidir isso não, deixa isso para as calendas daqui a 5, 10 anos. Ou vai para o judiciário, entra com uma ação, o que o juiz mandar eu faço. Não, senhor, você é o regulador. Você tem que dar conta disso e rápido. Então a responsividade regulatória é, sob o prisma, né, do ambiente regulatório, aquilo que eu diria que a gente precisa atacar de forma mais imediata. Ô Marco, só para o nosso público entender o volume de investimento que nós estamos falando aí dos últimos leilões, né? Um indicador da própria associação é que em 27 anos a associação investiu 255 bilhões em rodovias. Quantos bilhões tem na mesa para os próximos anos? Olha, em 24, a gente bateu o recorde de investimentos. Histórico. O recorde tinha sido em 2013, lembra? Brasil Otimista, o germe da terceira etapa, os contratos que foram problemáticos. Por quê? Contratos com muito capex, com duplicação. O mercado respondeu, só que depois ele não aguentou. 2013 tinha sido recorde. 2023, a gente suplantou esse recorde. 2024 é o recorde dos recordes e nós avançamos para além de 20 bilhões de reais de investimentos. Estou falando federal mais estadual. Então foram 20 bilhões de reais mobilizados para as rodovias no Brasil. 25, a tendência é aumentar. Então é muito factível que 2025, 2026, 2027, 2020, 2029, os próximos 5 anos, a gente coloque, aporte
algo próximo a 150 bilhões de reais só no setor de Fazer em rodovias do Brasil. 5 anos o que foi feito em 20, metade do que foi feito em 27. Exatamente. E acho que antes da gente encerrar, eu gostaria de perguntar para o Marco como que o setor viu a aprovação da regulamentação da reforma tributária que aconteceu no fim de 2024, como isso impactou o setor. A gente sabe que alguns setores tiveram vitórias, outras derrotas, né? Cito aqui o setor de saneamento. Então, como que vocês olham a reforma e quais são os impactos para vocês? A gente tem impactos, né? Como a maioria dos setores, né, de infra terão, mas a gente tinha impacto, a gente chegou a elaborar um estudo, ainda nas discussões da PEC. Chegamos a figurar entre aqueles setores, veja que irônico, ao lado de saneamento na PEC, como os que teriam regime específico e, portanto, poderiam se valer de alíquota diferenciada. E qual que era a nossa proposta? Não é que a concessionária não queira pagar imposto. Ela vai pagar. Se ela pagar mais, nós vamos ser reequilibrados. Eu faço o pass-through. Só que isso vai reverberar no usuário. Então a gente está aumentando o custo, Brasil. A gente tinha um estudo que apontava aí algo próximo a 11% de aumento tarifário. Era um estudo, né, que extrapolava, evidentemente, não é um dado de todas as concessões, mas ele era um dado ilustrativo. Nós chegamos a figurar na PEC, do lado de saneamento, e no último instante, né, esse texto foi eliminado no Congresso. Tudo bem, qual que era a nossa preocupação? Então, tá bom. O que vai acontecer é que o aumento da alíquota, né, que sobretudo os contratos mais amadurecidos eles vão sofrer, porque os novos contratos eu já modelo ele com a nova alíquota. Né? O aumento da alíquota ele vai ser transferido para o usuário, porque esse é o clássico fato do príncipe. Juridicamente, constitucionalmente, isso dá ensejo ao reequilíbrio. Quanto tempo vai demorar esse reequilíbrio? 10 anos? Então eu vou ter um aumento do meu custo, né, o meu custo tributário, minha carga fiscal, e eu vou suportar isso por quanto tempo? Lembre-se do terror, que é da maldição, que é vender a janta para comprar o almoço. Não dá para entrar nesse fio da navalha. A gente precisa de uma resposta rápida. Então, já que eu vou pagar mais, eu preciso de uma resposta rápida para isso. E conseguimos. Né? Um projeto de lei aprovado, ele prevê tratamento prioritário para para as respostas regulatórias aos efeitos da reforma tributária nos contratos de infraestrutura. Então, no âmbito das agências reguladoras, elas vão ter, primeiro, que tratar as questões dos impactos regulatórios. E o projeto ainda previu prazo para que isso acontecesse. Então, isso foi positivo. Por que razão? Não dá para você tomar choque no seu fluxo de caixa, um agachamento no seu fluxo de caixa e ficar lá por muito tempo, porque aí a coisa, ela desmantela. E aí, para voltar lá na frente, é muito mais tortuoso. Não fomos, portanto, beneficiados com regime específico, mas, por outro lado, acho que a resposta quanto ao reequilíbrio, né, quanto ao rebalanceamento dos contratos e a celeridade garantida por lei, esse foi um aspecto positivo. Não sei se você gostaria de fazer mais alguma pergunta. Eu acho que é isso. Agradecer você, Marco, foi a gente poderia ficar aqui, sempre brinco que a gente poderia ficar horas conversando sobre infra, sobre rodovias. O convite trouxe ótimos apontamentos para a gente discutir até nos próximos episódios do nosso podcast. Também agradecer ao Maurício, novamente deixar o espaço para ele também poder falar. Obrigado, André. Gostaria de agradecer, Marco, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Vocês têm sido essencial aí no investimento em infraestrutura. O Brasil precisa de capital privado para melhorar a condição da infraestrutura brasileira. Então, parabéns pelo trabalho. Agradeço a sua presença aqui. Tenho certeza que esse episódio vai ter vários insights e vai inspirar muitas pessoas. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado, foi uma grande honra. Parabéns à Exame. Acho que essa junção da infraestrutura, né, com a Exame, ela é fundamental. A gente precisa de veículos tratando disso, colocar isso na cabeça das pessoas, né, na fala das pessoas. E eu tenho uma mensagem final, né, de otimismo. Sejamos otimistas com a infraestrutura do Brasil. Acho que agora é a nossa vez. Né? Acho que temos aí condições. Precisamos nos acautelar em diversos aspectos, em diversas dimensões. Mas a infraestrutura do Brasil tem tudo para ser transformadora, né? E a gente está com a faca e o queijo para que nos próximos anos a gente cumpra aquela antiga promessa de que o Brasil vai ser o país do futuro. Será? Obrigado de novo, Marco. Obrigado, Maurício. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Siga a Exame, curta, acesse o nosso site e fique ligado para o próximo episódio do Exame Infra. Até mais!